O texto de Jeremias, capítulo 17, o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, traz uma questão muito interessante que desperta a nossa curiosidade para com aquilo que o texto nos apresenta. Podemos confiar em alguém? Podemos confiar nas pessoas? O texto nos traz uma revelação muito interessante que poderia nos trazer alguma dúvida quanto a isto. Quando ele diz: maldito o homem que confia no outro homem. Será que de fato nós não podemos confiar nas pessoas? Eu gostaria de tratar com os irmãos nesta noite sobre este tema. Para isto peço que abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 17, os versos de 5 a 10. E quero apresentar um pouco desse contexto e finalizando, nos apresentando que de fato, verdadeiramente, aquele que confia no Senhor não teme. Ainda que passe por desconfianças, por incredulidade, ainda que passe por decepções na vida, mas a sua fé está firmada no Senhor. Isto eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Jeremias capítulo 17, os versos de 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja presença é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Será que de fato nós não podemos confiar nos nossos pais, as pessoas que nos amam, que nos ensinaram o caminho, que nos deram exemplo, que zelaram por nós, que nos encaminharam no bom caminho, com conselhos, com atitudes, com as ações? Será que nós não podemos confiar no nosso cônjuge? Será que nós não podemos confiar nas pessoas, nos nossos amigos, nos nossos parceiros, aquelas pessoas que caminham conosco? Esse é um texto que, se nós olharmos assim a grosso modo, de fato nós não poderemos confiar em ninguém. Mas não é isso que o texto nos mostra. Há uma causa para não se confiar no próximo ou no ser humano, e eu gostaria de pensar com os irmãos nesse sentido. Mas vamos entender um pouco deste contexto do profeta Jeremias, que provavelmente escreveu esse livro no ano 550 a.C. Ele foi contemporâneo dos profetas Naum, foi contemporâneo de alguns profetas daquela época, como Abacuque e Sofonias. E Jeremias viveu num tempo em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sitiar Jerusalém, invadir Jerusalém e levar o povo cativo prisioneiro. E por isso, Jeremias desenvolve o seu ministério nesse contexto. E a palavra que ele traz, uma palavra de advertência ao seu povo, dizendo que o pecado engana e destrói, e a consequência desse pecado e a consequência dessa destruição foi de fato a prisão, o exílio, a saída, a partida, a invasão de Nabucodonosor, as terras que Deus havia preparado para eles. E o texto vai nos mostrar então algumas razões. Neste sentido, nós percebemos o porquê Jeremias nos traz esta palavra. A palavra do profeta Jeremias denuncia o pecado e o afastamento de Deus do seu povo, fazendo alianças com os povos pagãos. Jeremias ele vem retratando gradativamente e fazendo o seu povo lembrar as alianças indevidas, impróprias, que o povo de Deus estava fazendo com aqueles que não pertenciam à linhagem de Israel, ao povo de Israel, e que não estavam aliançados com o Deus de Israel. Israel se aliançou com os ímpios, firmou o contrato com os malfeitores, se uniu aos infiéis e, consequentemente, ele colheu os frutos destas parcerias indevidas.
Quando nós olhamos a história dos reis de Israel, nós perceberemos muitos deles fazendo alianças indevidas com os ímpios, com os pagãos, com reis perversos, não propriamente de Israel, mas fazendo aliança com os povos que faziam cerca, que se avizinhavam de Israel. E Israel então deixou de confiar em Deus para confiar nos reis, nos príncipes, e quando não, nas relações pessoais, como trarei aqui um exemplo para os irmãos. E é diante disto, destas trágicas alianças, deste resultado negativo de prisão, de invasão, de destruição que eles sofreram, que Jeremias vai falar: vocês são malditos porque vocês se aliançaram com quem vocês não deviam. Irmãos, esta é uma questão muito séria, porque nós confiamos nas pessoas de fato, nós depositamos crença. Se não fosse a confiança entre nós, o que seria da vida? Se eu não pudesse confiar na minha família, se eu não pudesse confiar nas pessoas que me amam, nas pessoas que me querem bem, como seria a nossa vida, como seria o nosso caminho, a nossa trajetória, se nós não tivéssemos um amigo que apontasse o nosso erro, que apontasse a nossa trágica jornada, talvez, que alguém esteja vivendo? E nós confiamos nas pessoas, não confiamos em todas as pessoas, mas a confiança é parte essencial, importante em nossas relações. O que seria de nós se nós não confiássemos nas pessoas? É bem verdade que nós devemos saber em quem confiar, e nós não confiamos em todas as pessoas. E quando nós confiamos nas pessoas e elas quebram as alianças, o que acontece? Nós ficamos chateados, tristes, decepcionados com quebra de aliança, principalmente quando essas alianças dizem respeito a nós, porque depositamos confiança em alguém, confiamos em alguém, e esta pessoa então quebra uma aliança de amizade, de companheirismo, de fidelidade para conosco. Assim Israel quebrou a sua aliança com Deus gradativamente, e como consequência eles foram invadidos por uma nação, pela Babilônia, por Nabucodonosor, que ali entrou e levou aquelas pessoas cativas. Esta é uma denúncia do profeta Jeremias, dizendo ao seu povo: vocês acreditaram a vida de vocês, aqueles que estão na sepultura, vocês rejeitaram a vida que Deus ofereceu a vocês, vocês desprezaram a minha aliança, o meu pacto firmado com os antepassados, desde Abraão, Isaque e Jacó, vocês desprezaram esta linhagem, e vocês não me deram ouvidos. E é por isso que vocês se encontram nesta calamidade, calamidade social, calamidade econômica, calamidade religiosa, pela qual o povo estava passando naquele tempo de invasão, de humilhação, assim colhendo os seus frutos, a desgraça advinda do erro, advinda da confiança em pessoas que não eram para serem confiadas. Confiaram em pessoas indevidas e colheram as derrotas. Assim, esse texto nos mostra neste sentido. Alguns erros que eles cometeram dentro desse contexto: o erro de buscar alianças sem considerar a presença de Deus, o erro de andar com as próprias pernas sem considerar a vontade de Deus, o erro de firmar alianças sem buscar a presença de Deus, e o erro de confiar na decisão do outro, invalidando o mandamento do Senhor. Por isso, a relação de Israel com os demais povos se tornou uma relação de maldição, uma relação de quebra, uma relação maldita, infrutífera, imprópria, indevida. E Jeremias então entra neste sentido para exatamente apontar esta frase: maldito o homem, maldito a pessoa que confia no outro. Por quê? Porque despreza os caminhos do Senhor. Se eu parasse a minha mensagem agora, o irmão já entenderia esta palavra que Jeremias nos traz no capítulo 17. Podemos confiar nas pessoas, sim, com os critérios, mas quando as pessoas quebram a aliança, nós ficamos decepcionados e nós então nos afastamos. E isso acontece também em nossa relação com o Senhor. Nós deixamos de ser confiáveis quando nós quebramos a nossa aliança com Deus.
E Deus deposita a confiança em nós. Ele espera que reajamos positivamente aos seus conselhos, aos seus mandamentos, mas quando nós quebramos, nós perdemos a confiança e deixamos de ser dignos. E podemos entrar numa situação de desprezo, de afastamento, porque desprezamos a vontade de Deus. E é por isso que Jeremias então aponta: vocês serão mal-sucedidos, vocês não lograrão êxito, porque vocês desprezaram a minha vontade. Por isso vocês serão derrotados nas relações com os outros povos, porque vocês não consultaram ao Senhor. Quando nós lemos os 4 capítulos da Bíblia, aqueles irmãos que estão lendo diariamente os 4 capítulos da Bíblia, quando percebem um momento de guerra, no momento de beligerância de Israel com outros povos, é comum você encontrar o rei, é comum você encontrar o sacerdote consultando ao Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, eu subirei para atacar, eu subirei para enfrentar o inimigo, qual é a palavra que o Senhor tem para com o seu povo? E Deus então dizia: sobe e você vai ser vitorioso. E o Senhor dizia: não aguarde, e você será vitorioso. Neste sentido, aqueles que confiavam em Deus logravam um bom êxito, eram vitoriosos, alcançavam o favor do Senhor, alcançavam o acompanhamento diário com o Senhor. Voltando, irmãos, não que nós não possamos confiar nos nossos pais, nas pessoas que nos amam, mas é preciso entender esta relação que Jeremias apresenta ao povo, dizendo o seguinte: vocês serão malditos porque vocês quebraram uma aliança com Deus e por isso vocês não lograrão êxito. Veja o que o texto nos diz, o verso de número 5, voltando ao texto. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E ele então vai dizer aqui: será como arbusto solitário ou como árvore solitária, em alguns textos, em algumas versões, no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O texto não diz que nós somos malditos porque confiamos nas pessoas. O texto diz que nós somos malditos quando nós desprezamos a vontade do Senhor. E nós buscamos a sua vontade, não buscamos o seu conselho, e não buscamos a sua presença. E aí o resultado o texto nos apresenta: isolamento, sequidão, desprezo, abandono. A quebra da aliança, ela leva a esta relação de distanciamento de Deus. E o texto nos mostra que esta maldição nos faz nos afastar de Deus, e nós vamos ter que depositar a aliança e a confiança em alguém. E o povo de Deus, nesse contexto, desprezou a vontade do Senhor. Quero dar um exemplo bíblico a respeito disso. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, do capítulo 11. Volte aí o texto no período dos Reis, o capítulo de número 11. No verso de 1 a 13, nós temos um exemplo claro disso. Quando Salomão se aliançou com pessoas indevidas, não era propósito do Senhor, e Salomão então entrou por um caminho totalmente abominável. O texto do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis fala sobre a idolatria de Salomão, e eu quero destacar com os irmãos algumas questões desse texto, porque ele diz assim, 1 Reis capítulo 11: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Até o verso de número 13, nós perceberemos a trágica aliança de Salomão com as mulheres estrangeiras, dentro do contexto de Israel.
E esta aliança, esta aproximação, não agradou a Deus. Ele quebrou a ordem. Ele passou por cima da ordem. Seu coração se tornou completamente obscurecido. Ele entrou por um caminho extremamente perigoso, nele ficou e nele permaneceu. Salomão, verso 3 do mesmo capítulo, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Deus não se agradou disso. Não use esse texto para justificar um relacionamento poligâmico, perdão. Não use esse texto para justificar aquilo que não é a vontade de Deus. Deus não se agradou desta aliança, deste contato, desta aproximação, desse amor de Salomão pelas mulheres. E diz o verso 4 que, sendo já velho, suas mulheres o quê? Lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e as sacrificavam aos seus deuses. E aí vem a ira de Deus sobre Salomão a partir do verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, quando 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso tinha ordenado que não seguisse os outros deuses, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que mandei, tirarei de ti o teu reino e darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor a Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino de todo, darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Salomão quebrou a aliança. Ele desprezou a vontade do Senhor. O conselho de Deus, o conselho do Senhor para com ele, e diz o texto que Deus lhe aparecera 2 vezes. Salomão foi considerado o homem mais sábio do seu tempo, e o que ele fez com tanta sabedoria, a sua sabedoria não foi capaz de manter a aliança com Deus. O seu conhecimento não o isentou de permanecer na aliança firmada com o Senhor, que várias vezes aparecera a ele, confirmando o seu trono, e Deus se irou com ele. Os irmãos perceberam aqui no texto as alianças que ele estava fazendo, e isso foi mal aos olhos do Senhor. E é por isso que Jeremias vai falar então, quando você se aliança com as pessoas indevidas, você enfrentará e encontrará a maldição. Quero destacar um segundo exemplo também, que é um exemplo muito conhecido, primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, passe a página, porque também essa história e este segundo exemplo, ele está dentro do contexto dos reis de Israel. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, a partir do verso 29, os irmãos conhecem muito bem esse texto. Quando Acabe, rei de Israel, faz aliança com uma mulher terrível, Jezabel. E esta aliança é trágica, e por causa disso, ele leva a maldição para a sua casa, ele leva a maldição para o seu povo, porque quebra a aliança e quebra a confiança. E por isso Jeremias fala: vocês não lograrão bom êxito, vocês não serão vitoriosos, porque vocês fizeram aliança
com quem não deveria. Diz o texto aqui de 1º livro dos Reis, no capítulo 16, os versos 29 a 33, o seguinte: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que, meus irmãos? O que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Que trágica aliança Acabe fez com uma pessoa, e a capacidade que essa pessoa teve de destruí-lo, e destruir o seu povo, e o profeta Elias é que vem intervir, para pôr fim àquela aliança maldita, e o povo voltar-se novamente a ouvir a voz de Deus. Por isso, meus irmãos, estes exemplos que nós encontramos, esta mulher Jezabel, devota de Baal, deus pagão, que influenciou com suas crenças, ela começou a impor suas práticas religiosas, estrangeiras, indevidas, pecaminosas, perversas, para que o povo de Deus pudesse caminhar dentro desta prática. Acabe, ao se casar com Jezabel, não apenas violou os mandamentos de Deus contra casamentos com estrangeiros, mas também abriu as portas para a idolatria no reino de Israel. E é por isso, voltando para o capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, vá para o capítulo 17 do profeta Jeremias, que no verso 9, Jeremias 17, 9, ele vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias, caminhando neste sentido, ele vai dizer: o coração é enganoso, o coração, ele não é digno de confiança quando ele quebra a aliança com Deus. E esses dois exemplos, o exemplo de Salomão, o exemplo de Acabe, eles demonstram exatamente estas alianças indevidas, trágicas, que eles sofreram, que eles procuraram, que eles abriram a possibilidade, e com isso trouxe desequilíbrio, desordem, maldição para o povo. Essas consequências o texto nos mostra, como diz aqui o verso: isolamento, sequidão, moradia no deserto, abandono, porque desprezaram a obra do Senhor, a vontade do Senhor, o mandamento do Senhor. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esta consequência trágica da quebra da aliança. E é por isso que Jeremias então vai alertar: em quem nós podemos confiar? Em quem nós podemos confiar? E aí no verso 7, depois dele traçar este cenário de maldição, lembrando ao povo que se tornaram malditos por causa da quebra da aliança, ele vai nos falar no verso 7. Vamos todos ler juntos, irmãos, o verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja presença é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa dar fruto. Este confia no Senhor. Este não teme o mal. Este não quebra aliança com Deus. Este se mantém no caminho, este se mantém na prática dos mandamentos, nas prescrições deixadas pelo Senhor em sua palavra. Este será bem-sucedido. O irmão lembra desse texto, capítulo 1 do livro dos Salmos. Veja comigo o Salmo de número 1,
que é um salmo que também caminha neste sentido. Veja comigo, o salmo de número 1. No salmo de número 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este é um homem que teme ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que confia no Senhor. E é por isso que é tão importante nós guardarmos o nosso coração como a fonte do desejo, como a fonte da vontade, como a fonte do nosso comportamento, como a fonte da própria vida, que a palavra de Deus nos mostra. Provérbios 23, 26, abra lá, meu irmão, Provérbios 23, e eu quero deixar 2 versos com os irmãos em Provérbios. O primeiro deles, Provérbios capítulo 23, um verso tão belo, tão próprio para esta mensagem, quando ele vai dizer no verso 26 do capítulo 23, Provérbios 23, verso 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me o teu coração. O teu coração é enganoso, o teu coração é imperfeito, o seu caminho não agrada ao Senhor, ele precisa ser tocado pela presença do Senhor. Ele está aliançado com pessoas indevidas, ele está próximo daqueles que não fazem a vontade do Senhor. E Deus então diz ao seu povo: dá-me o teu coração, dá-me a tua vida, dá-me os teus pensamentos, dá-me as tuas alianças, dá-me o teu propósito, dá-me a tua vida. E a palavra continuará a nos dizer em Provérbios capítulo 4. Vá para o Provérbios capítulo 4, o verso 23. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o que, meus irmãos? O teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Será que uma pessoa assim seria confiável? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Entender esse texto de Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no outro homem, em que circunstância? Vamos abandonar os nossos amigos, os nossos pais, não vamos confiar mais em ninguém? Vamos abandonar os nossos conselhos, tudo aquilo que eles fizeram por nós não valeu de nada? Aquelas pessoas que acreditaram em nós, que investiram em nós, tudo será maldito? Não creio. Quando a nossa aliança permanecer com o Senhor, aí nós iremos desfrutar de uma vida que teme ao Senhor, e que alcança vitória, e que alcança bons resultados, e que logra bom êxito, porque a confiança não está no outro, mas está no Senhor. Nós vivemos em nosso país muitas desgraças por causa de desgraçadas alianças. Nós sabemos que o nosso povo sofre muito porque as alianças que são firmadas são alianças trágicas, são alianças que estão longe de serem alianças justas. Nós vivemos num contexto político que nós não podemos confiar. E aí sim, nós não confiamos. Porque já quebraram aliança há muito tempo com o Senhor. E é por isso que, dia após dia, nós vamos experimentando decepções. E isso é tão ruim que nós colocamos o nosso coração nisso e a gente não aprende. E é bom não aprender e nem se acostumar mesmo. Nós devemos continuar demonstrando indignação, não aceitação. Devemos continuar, sim,
buscando a presença do Senhor, orando pela nossa nação, orando pelo nosso povo, aqueles que já quebraram a aliança, que estão fazendo seus conchavos, que estão se reunindo para poder usufruir dos benefícios do poder. Nós não podemos deixar e nos cansar de orar para que Deus transforme esta realidade. Meus irmãos, nós estamos num lugar que nós, infelizmente, às vezes até por força da situação, nós devemos aprender a fazer alianças, mas como isso é ruim. Como é ruim articular nos bastidores. Como é ruim mobilizar pessoas para o nosso próprio intento. Nem sempre isto é de Deus, nem sempre isto glorifica o nome do Senhor. Pelo contrário, quantas vezes isso traz mau testemunho. Porque deixamos de buscar a presença do Senhor em oração, porque paramos de confiar no Senhor, porque nós confiamos em nossa capacidade de resolver os nossos problemas. Mas o que esse texto nos mostra, de Jeremias capítulo 17, é que nós devemos buscar ao Senhor e com Ele termos aliança, porque assim nós venceremos as nossas lutas, porque assim nós venceremos os nossos dilemas. Não precisaremos nos aliançar com ímpios, não precisaremos nos aliançar com aqueles que desprezam a vontade do Senhor. Não, nós iremos nos aproximar daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que estão sofrendo como nós, daqueles que não estão desejosos de usufruírem dos benefícios para o próprio interesse. Nós confiamos no Senhor. Você confia no Senhor? Com quem você tem se aliançado? A vitória na sua vida está vindo por meio de quem e de quê? A sua prosperidade, como que tem sido? Qual é a origem da sua prosperidade? Ela vem de Deus? Ou ela vem de alianças corruptas, indevidas, que ferem, que machucam, que despreza a lei, que despreza as pessoas? Não, essa sim será uma relação maldita. Maldito o homem que confia no outro homem. E como nós vemos, quase que diariamente, esse tipo de relação saltando aos nossos olhos, porque os homens se esquecem de Deus e fazem aliança entre si. Irmãos, isso é tão presente em nossa sociedade. Os irmãos viram aqui, no início eu falei, 550 anos antes de Cristo. E se nós olhássemos o Antigo Testamento lá atrás, se nós pegássemos alguns exemplos, nós iríamos perceber quantas alianças fracassaram. Não foram para frente porque não consultavam o Senhor, porque desprezavam o Senhor. Se nós pudéssemos aqui citar tantos exemplos, e resultados trágicos, acima de tudo o abandono de Deus, e as consequências negativas, mas aquele que confia no Senhor, logrará êxito. Para concluir, meus irmãos, verso 7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Meus irmãos, a nossa vida está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Nós não tememos o que o homem fará, porque a nossa vida está no Senhor. Confiar nas pessoas pode não ser uma coisa tão boa assim. As pessoas podem não apresentar os requisitos de confiabilidade, de fé, de concordância, de uma boa natureza cristã, como os princípios cristãos, por exemplo. Mas com certeza o correto e o verdadeiro é confiar naquele que tem Deus como prioridade, como aquela pessoa do Senhor que de fato pode nos ajudar. Ainda assim, correndo o risco das decepções, ainda assim correndo o risco dos desvios, porque na verdade, somente em Deus nós encontramos aquele em que nós podemos confiar totalmente.
Confiar no Senhor resulta em bons resultados, bons caminhos, a vitória se descortina diante de nós somos vitoriosos, nós alcançamos graça e misericórdia do Senhor, e Deus usa o profeta Jeremias para nos falar a respeito das alianças que nós temos uns com os outros, mas acima de tudo, nos mostrar aquela aliança que nós devemos fazer com o Senhor acima de tudo. Ao refletir sobre estas alianças, nós percebemos aqueles que se perderam no caminho, e nós somos convidados nesta noite a examinar nosso próprio coração, a nossa própria vida, e nos perguntar quais alianças temos feito em nossas vidas. Estamos nos associando com pessoas, com ideologias, ou com práticas que nos aproximam ou nos afastam de Deus? É uma reflexão que eu trago para os irmãos nesta noite, e que este texto de Jeremias capítulo 17 nos mostra que o melhor é confiar no Senhor. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Filho meu, dá-me o teu coração. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse e falasse com Deus agora. Eu queria provocar um momento de reflexão. Se esta mensagem falou o seu coração, é uma mensagem de alerta para nós, as alianças que temos feito, se nós estamos mantendo com o Senhor o nosso compromisso, ou nós estamos nos distanciando daquilo que é a vontade dEle para nós. Reflita neste momento, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor sonde o teu coração, o meu coração, como este alerta do profeta Jeremias, das relações que possuímos, das ideias que acreditamos, das ideologias que trazemos para dentro da nossa mente, das práticas que não são e que não estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Reflita neste momento e peça ao Senhor. Peça ao Senhor misericórdia e graça para renovar a sua fé, renovar a sua força. Peça ao Senhor que renove a sua aliança com Ele. Peça ao Senhor que mostre se existe algum caminho mau, algum caminho que precisa de um conserto, algum caminho que precisa de um retorno à vontade de Deus. Peça ao Senhor que lhe mostre. O Salmo 139 nos diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Tu sabes o meu sentar, o meu levantar. De longe o Senhor me conhece. Peça ao Senhor que não permita que você abandone os caminhos do Senhor, indo atrás daqueles que não fazem a vontade de Deus, dos ímpios, das ideologias, dos comportamentos, das tendências deste mundo, mas que você, que eu, que todos nós voltemos e nos aliancemos totalmente com o Senhor, porque aquele que teme ao Senhor alcançará a vitória. Aquele que deposita plenamente no Senhor, que faz do Senhor o seu braço, que faz do Senhor a sua bandeira, que faz do Senhor a sua promessa, a sua aliança eterna, alcançará a vitória. Fiquemos todos de pé, irmãos, e cantemos adorando ao Senhor.